Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Uniregistralcast. Eu sou Gabriel Souza, seu host, e hoje temos um formato inédito aqui no nosso podcast, que é o Uniregistralcast Online. E por que a gente abriu essa sessão? É claro que a gente só fez isso para poder receber o nosso decano, Dr. Natal Cicotti. Dr. Natal, sim, obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempo. A gente tá desde tem quantos meses? Uns 3, 4 meses tentando achar uma agenda para a gente encaixar e finalmente conseguiu. Então seja bem-vindo, obrigado por ter aceito nosso convite novamente. Doutor Natal Cicotti, que dispensa apresentações, mas caso, né, nossos ouvintes fora do estado de São Paulo, enfim, dos rincões do Brasil, o doutor Natal é registrador. Aqui eu fiz uma pesquisa rápida, viu, doutor Natal, mas você vai explicar um pouco melhor. Mas desde 76, da comarca de Angatuba, no interior de São Paulo. Doutor Natal, muito obrigado por aceitar nosso convite novamente. É um prazer enorme poder falar um pouquinho da vida cartorária, porque eu estou completando 60 anos de vida cartorária, do tempo que ainda a gente trabalhava com o judicial anexo, né? Entendeu? Então, o que eu puder contar de história para o pessoal ter ideia do que se evoluiu nesse tempo todo, eu vou poder tentar fazer com a maior disposição. Que bacana, que bacana. Eu acho que a gente pode começar daí, doutor Natal. A gente pode começar. Você fala um pouquinho dos municípios que você já foi registrador, essa, essa breve história. E aí, mas o que eu estou muito curioso para saber é como era a vida cartorária na década de 70, década de 80, pré-Constituição. Bem, a verdade é que eu entrei em cartório em fevereiro de 1966, 66. E na época eu entrei como auxiliar e o nosso serviço era limpar o cartório, colocar tinta no tinteiro, trocar a pena da caneta, dos escreventes que lavravam escrituras, porque era tudo a tinta. Uhum. E com mata-borrão, tinha que trocar o mata-borrão também. E os E, livros de transcrições, né? A 6015 nem sonhava ainda, né, em ser promulgada. mas inicialmente eu entrei em cartório de notas. Uhum. Eu comecei em cartório de notas. A gente fazia escritura e fazia as audiências criminais e cíveis daquele cartório. Então, e os cartórios não eram nos prédios do fórum. A gente tinha que levar todos os processos para o juiz despachar, e levava, e durante a audiência ele ia despachando e a gente trazia à tarde. O volume também era menor, né? Então, despachava e a gente trazia para o cartório, e aí na manhã seguinte regularizava os processos, expedia as precatórias, os mandados, e à tarde audiência outra vez. E assim era o cartório. Só que tinha a parte de escritura também. Sim, Então, o cartório sobrevivia das escrituras que fazia. sim. Eu comecei em Monte Aprazível, em 1966, no segundo cartório. Tive como tabelião Antônio Paca Júnior, o seu maior era o Antonino Alves Ferreira. 2 anos depois, eu passei para o primeiro cartório, Alcenir Carlos de Araújo e a Joana Barbosa. Tudo isso em função de aumento de serviço e aumento de conhecimento também. Uhum. Em 1970, fui para a comarca de Santa Fé do Sul, já Bacana. no cartório de registro de imóveis com anexo de júri, porque aí eu comecei a trabalhar nos processos contra a vida, processos de E júri. como funcionava esses processos judiciais dentro do cartório? O cartório tinha guarda dos processos, o cartório instrumentalizava o júri, ou então instrumentalizava a audiência, o juiz ia até o cartório para poder. Como é que funcionava essa dinâmica? Que bom poder esclarecer esse lado. Na verdade, os cartórios tinham uns armários com gavetas. Então, você tinha a gaveta de prazos, a gaveta de vista para os advogados, a gaveta dos processos conclusos, com vista para o MP. Então, você tinha. E nós levávamos a domicílio os processos para os advogados
fazerem manifestações que normalmente eles faziam. A gente fazia carga de alguns processos para defesa prévia, às vezes, ou para alegações finais. Demais era só para dar ciência dos autos. Então a gente levava no escritório, domicílio mesmo, nem Uhum. todos tinham escritório à parte, era sempre na casa, e a gente voltava e continuava o andamento. Aí levava Uhum. conclusos, aí levava o processo Uhum. para o juiz. O juiz mandava vista ao MP, baixava o cartório. Aí dava vista para o MP manifestava, voltava para a sentença, aí o juiz decidia. A gente registrava a sentença e dava cumprimento. Então, Mas os processos ficavam na cidade, vamos dizer. O prédio do fórum era ocupado sim. pelo judiciário, no nosso caso. Então o cartório funcionava como o PJE, né, de hoje. O sistema eletrônico de processo era o cartório da década de 70, A que chegava, memória, dava a, mem- vista. a memória era o sistema eletrônico, mas a Sim, gente colocava as etiquetas com vista, processo por sim, MP, processo vence dia 24 o prazo da defesa prévia. A gente fazia um controle, porque não sim. era, o volume também não era tão grande, até porque não existia justiça gratuita. Ah, esse é um ponto interessante, né? O volume era menor. E não tinha juizado também, né? Não tinha os juizados, era só o juiz. Era o juiz de direito, ele era corregedor permanente, ele era juiz eleitoral, ele era juiz de tudo. Enquanto que o cartório de registro de imóveis carregava os processos do júri. Uhum. A gente fazia toda a instrução do processo criminal, por exemplo. Fazia todo o Interessante civil isso. também, Uhum. mas o criminal também. Quando havia sentença de pronúncia, e se houvesse recurso e ela fosse confirmada, a gente remetia esse processo para o cartório do júri. Então, esse processo saía do nosso cartório e ia para o cartório do júri, o volume todo. Entendi. E o cartório do júri iniciava o procedimento para fazer o júri. Aí o cartório do júri tinha corregedoria, menores e tinha o registro de imóveis, TD, Uhum. PJ, como é hoje. Sim. Mas tinha o anexo do júri. E quem fazia o júri era sempre o cartório de registro de imóveis. Quando eu fui para Santa Fé do Sul, eu já fui para esse anexo, Uhum. trabalhando em processo, mas só dos processos contra a vida, processo de júri, de competência do júri só. Mas tinha em anexo o registro de imóveis e tinha também o notas, Uhum. isso em 70. Em 72, final de 71, eu fui para Palmeira do Oeste, da comarca vizinha, em função de localização, essas coisas todas, o trabalho era mais tranquilo. Santa Fé do Sul era Uhum. uma comarca pesada, tinha um juiz que instaurava sindicância e processo administrativo contra tudo e contra todos. Nossa, às vezes a gente acha que isso é coisa de hoje, né? Que É, a gente vê hoje uns PADs, umas sindicâncias assim, que a gente não, hoje, enfim, não entende muito o motivo. No não. passado devia ser também, né? Eu tinha lá um escritório de advocacia de Jales, que o doutor Roberto Vale Hollenberg, depois ele era deputado federal, o doutor Laurindo foi assessor do governo do estado. Eles me aconselharam a ir para Palmeira do Oeste, que estava faltando escrevente. E eu atendi, atendi o conselho deles. E fui para Palmeira do Oeste, onde fiquei até 1973. Em Uhum. 1973, eu passei na faculdade em São José do Rio Preto, Ah, bacana. que ficava a 170 quilômetros de Palmeira do Oeste. Uhum. E numa conversa num posto de gasolina com o oficial do registro de imóveis de Monte Aprazível, que ele já era meu conhecido, Uhum. ele me ofereceu para trabalhar na minha cidade, de volta, só que agora do cartório de registro de imóveis. Uhum. Aí Sim, eu voltei para Monte Aprazível e aí o custo ficou menor, passei a ganhar mais, né? sim. E fiquei perto da faculdade. 2 anos depois, o cartório de Votuporanga, seu Plínio Marim, me chamou para trabalhar. E o cartório de Votuporanga era muito Uhum. conhecido na região, porque o seu Uhum. Plínio estudava bastante, fazia bastante propaganda do cartório, essas coisas.
e Sim. escrevia. E eu fui para lá em 75. Em 76, quando surgiu a lei a Ah, 2015? 6.015, quando surgiu a lei 6.015, eu estou procurando aqui, estou tentando localizar o livro. Ele escreveu este livro aqui, ó, Prática de Registros Públicos, Plínio Maria. Incrível. Isso em 76. Aí ele fez a dedicatória para mim e eu sou parte do livro também. Eu sou referido nesse livro. Legal. Quando começaram a surgir as matrículas dos imóveis, que para nós era tudo novo, porque antes a gente escrevia naqueles livrões das transcrições das transmissões. Sim. A gente copiava praticamente a escritura. E aí surgiu essa nova etapa Como foi na época, quando surgiu. A gente teve uma vacatio de 3 anos, né, uma vacância de 3 anos da lei. E ali. quando foi para aplicar de fato a lei, como foi o burburinho? Assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer uma matrícula? Nunca fiz uma matrícula na vida. Como foi esse processo? Em primeiro lugar, a gente não tinha uma transmissão de informações como tem hoje, tão rápida, instantânea. Uhum, Era por diário oficial, a gente ficava lendo o diário oficial, que dava um uhum, aprendizado, porque aí as decisões da corregedoria eram publicadas no diário oficial. E a gente tinha que ler as decisões para classificar. uhum, Por consequência, você ficava entendendo o que que era o procedimento de dúvida, que jeito era, como eram as decisões, qual era a jurisprudência que se criava. uhum, E as matrículas, criou-se na época o IRIB, foi fundado o IRIB. E o seu Plínio, ele participava das reuniões em São Paulo. Em duas reuniões, eu e Antônio Carlos Mainardi, nós acompanhávamos o oficial para a gente anotar, uhum, fazer o modelo, o que que seria. E a partir de setembro, outubro de 75, nós começamos a fazer os registros já em matrículas provisórias, vamos dizer assim. entendi. Nós criávamos o modelo da matrícula e fazíamos o registro, fazia as transcrições das transmissões normais. Pra ir E, treinando, né? paralelo, a gente fazia os registros das matrículas. Nós éramos em 16 funcionários na época, Uhum, e todos estudiosos, um cartório maravilhoso. Até hoje eu tenho saudade e gratidão pelo cartório de Votuporanga. Ah, devo visitá-lo mais vezes, sou um uhum, devedor. Mas aí nós começamos a fazer paralelo. E o seu Plínio começou a publicizar na região que nós estávamos fazendo. Então nós uhum, éramos bem visitados. O uhum, pessoal vê como que era uma coisa, vê como era outra. Tinha sim. cartório que já abria matrícula em nome do comprador, depois que registrava o título, e não. Sim. Teve N situações diferentes. Mas, enfim, graças a essas reuniões que o IRIB começou a fazer em Serra Negra, Uhum, tem muita gente que lutou muito por isso. A idealização do IRIB foi uma graça, aquilo, uhum, graça divina, sim. porque eles conseguiram reunir os oficiais e tentar falar uma mesma língua desde lá. Aí depois eu criou-se o concurso público e eu vim para Gatuba em abril de 76. Aí aqui já era uma comarca menorzinha, tinha os mesmos anexos, mas o serviço era menor. E aí eu E, comecei e em Engatuba também tinha essa parte judicial. Então, também, também, RI e judicial. também fazer audiência também. Legal. Só que o cartório de registro de imóveis, a denominação dele era primeiro ofício de notas e anexo com o registro de imóveis. Ele não era Uhum, um cartório de registro de imóveis, ele era o primeiro cartório, porque ele tinha notas. sim.
ele tinha notas e o registro de imóveis. O segundo ofício, o segundo cartório, tinha títulos e documentos, notas e protestos. Depois é Interessa- que se alterou as Mudou tudo, né? Juntou notas e mudou. protestos, RTD com RI. É. Mas o primeiro cartório tocava toda a parte criminal, desde a instrução até o júri. E Sim. o segundo cartório tocava toda a parte civil, família e sucessões. Uhum. Então, o que não era criminal era do segundo cartório. O que era criminal, infração penal, era do primeiro cartório. E os dois tinham anexo de notas. Aliás, a Sim. denominação era primeiro cartório de notas e segundo cartório de notas. Os outros eram só anexos. E depois veio a divisão, com a oficialização, né, criou-se o judicial e o extrajudicial. Sim. Quando foi essa Aí, divisão mesmo? essa divisão foi em 84. Ah, E aí nós tivemos que, nessa altura aqui em Angatuba, a gente trabalhava no fórum, tinha uma sala. uhum. Aí nós tivemos que arrumar um prédio na cidade para sair, nós fomos despejados. Mas- E como foi esse período? Deu Ah, um aperto no coração por perder, entre aspas, a atribuição dos processos criminais que você gostava de fazer? Você se sentiu aliviado por ter tirado esse peso das costas e focar em RI? essa transição foi importante. Nós tínhamos um juiz muito ativo, ele tinha uma amizade na corregedoria, e nós pedimos um prazo maior para fazer essa, porque Angatuba, sendo pequeno, tinha poucos lugares para Uhum. deslocar os cartórios, né? Os Sim, dois cartórios tinham que sair do fórum. Os funcionários tinham que fazer opção pelo judicial e pelo extrajudicial, porque não podia parar nenhum nem outro. sim. Então, aí vinham os aconselhamentos para os escreventes: olha, fique no judicial. Aquele escrevente que já fazia audiência, fique no judicial. O que era notário, Uhum. que fazia escritura, ó, você fica no extrajudicial. E causou-se um problema, porque ninguém sabia os vencimentos de cada um, como seria, o que Nossa, que seria caos. melhor. Imagina. Aham. Era um tiro no escuro. E aí? Mas conseguimos compor. E a comarca não parou. Ficou quanto? 50-50 mais ou menos? 50% ficou no judicial e 50% ficou no extra? Ou tem uma predisposição maior por um dos dois? Foi mais ou menos isso. Eu acho que o judicial ficou. Nós éramos em 11 funcionários, ficaram com 6, nós ficamos com 5 na época. E os Entendeu? vencimentos? Como- Mas dava, os dois ficaram bons. O problema Entendi. era a designação de quem responderia pelo judicial, entendeu? Não tinha, porque o oficial, na época, respondia pelos dois. Sim, Se nós saímos com o extrajudicial, o cargo lá ficou vago, entendeu? sim, Então, teve essa transição também de ocupação desses cargos, que deviam ser nomeados pelo tribunal. Mudou de figura. Nós éramos da corregedoria e eles ficaram do tribunal, né? Porque nós ficamos sim, supervisionados, com correções, etc., pela corregedoria. Mas o juiz era um só, porque tinha uma vara só, Angatuba. sim. Então o juiz tinha que fazer tudo também, não era só mais. O juiz deve ter gostado, né? Disso aí. Nossa, mas foi uma aproximação muito boa, essa época, porque não era muito comum o juiz descer no cartório para despachar um processo, essas coisas, Uhum, embora ele viesse todos os dias no fórum, mas ele ficava no andar de cima e nós no andar de baixo. Então sim, não era muito comum. Essa transição nos tornou amigos dos juízes, aproximou mais. sim. Foi muito bom, foi muito bom, uma época muito boa. E aí nós Aí, optamos pelo registro de imóveis, pelo ainda extra. notas com RI, né? Ainda era assim, né? Aí o Notas ficou privativo do segundo. Ah, nessa mudança que Nessa separou o mudança, judicial dessa judicial também mudou as o Notas atribuições ficou extras. com o segundo cartório, nós ficamos com o título, pegamos títulos e documentos e dividiu-se o protesto, Entendi. 50% para cada um. Aí ficou.
melhor delineado. Acho que o cartório de registro de Ah, imóveis, com anexo do TDI PJ e metade do protesto. O segundo cartório ficou com o tabelionato de notas integral, reconhecimento de firma, uhum, procuração, tudo, sim. e mais 50% dos protestos. E isso vem até hoje agora. E depois Isso a gente tá. entrou o provimento 747, que deveria anexar o registro civil, mas a comarca de Angatuba não foi atingida por essa anexação, não. O cartório de registro civil continua independente. Então, em Angatuba ainda tá, até hoje são três cartórios? O seu RI com RTD, o Notas e o RCPN. Não, o nosso cartório ficou só com o registro de imóveis, TD, PJ e 50% de protestos. Aqui tem o segundo cartório de notas com protestos e tem o registro civil puro, Sim, por sangue, sim, que ele também faz alguma parte notarial, que é reconhecimento de firma, procurações, né? sim. E a comarca de Angatuba é formada por dois municípios, o Sede Uhum, e o município de Campina do Monte Alegre, que tem o registro civil com anexo de notas. sim. Comarca bem tranquila, não tem possessórias, não tem discussão de propriedades. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma pacificação com relação a essa situação de imóveis. É bem Legal. tranquilo. Aí eu vou fazer mais duas perguntas, Natal. É, aproveitar que você falou da sua comarca. Então vai ser uma pergunta extrajudicial, então não tem nada a ver com direito. E a segunda pergunta tem a ver com direito, que é como. Mas a primeira eu vou fazer depois. Como era essa dinâmica do registro de imóveis nessa época, pré-Constituição? Tinha, enfim, tinha muito É, título, tinha muito problema, os usuários chegavam, assim, começavam a reclamar por causa de nota. Como era essa dinâmica? E quais eram os títulos que giravam mais no cartório também? nós temos que entender que a corregedoria ficava muito longe de nós. A corregedoria geral, então, era algo impensável. Então, os cartórios tocavam, não tinha doutrina, não tinha os provimentos, Uhum, não tinha nada. O que tinha? Uma lei que você não tinha prazos a serem cumpridos, assim, era bem ao bel prazer do oficial. uhum, Nós não tínhamos literatura a respeito. A sim, vinda da Constituição, com o provimento através de concursos, essas uhum, mudou muito, muito, muito para melhor os cartórios, porque nós criamos os provimentos, nós criamos as matérias, sim, os escritores, verdade. que eram os Ademar Fioranelis da vida, que a gente deve muito, quase tudo para ele, e outros escritores, hoje os da nova geração, o atual, o mais, hoje que mais escreve, o Moacir, né, Sim, Petrocelli, entendeu? Mas né, nesse interregno teve um monte de gente que escreveu, juízes auxiliares, foi sim, muito boa, e a doutrina ficou recheada. Vieram os loteamentos, vieram as leis específicas, a uhum, 6766, entendeu? Para desmembramento, para criar sim, a 9514, tudo ficou disciplinado. Agora nós temos as normas de serviço, nós temos aonde recorrer para eventualmente fazer algum juízo diferente, porque uhum, as coisas vão mudando, a jurisprudência vai mudando. Nós tivemos corregedores gerais fantásticos. O doutor Narini, por exemplo, era muito ligado ao extrajudicial. Um avanço na parte de REURB, uhum, a, a instauração desse procedimento através. Nós devemos muito isso ao Flausilino e o Sérgio Jacomino, que eram uhum, presidentes na época, eu não lembro, porque ficavam os dois,
eles eram da Arispe Uhum, e a São José do Rio Preto, que requeria uma atenção especial, porque o secretário de obras lá era o Fernando Yukio Fukasawa. Fernando, uhum, que é o pai da Rio, juntamente com o Góes, o Renato Góes. Eles trabalhavam juntos, uhum. e aí eu consegui fazer uma ponte para eles consultarem a Arispe, para chegar na Corregedoria Geral. Sim. E daí, da Corregedoria Geral, foi para o governo do Estado de São Paulo. Resumindo, hoje nós temos a 13465 fantástica aí, dando lastro para todo mundo, e inclusive dando poderes ao poder público. Ele, na verdade, essas situações de registros irregulares ou de construções irregulares foi Uhum. uma omissão do poder público, né? Sim. E a 13465 veio dar a eles o poder e dever de fazer as regularizações e deságua no cartório de registro de imóveis. E nós temos uma interlocução com a prefeitura muito estreita, com as prefeituras, né, com as duas Uhum. prefeituras, e estamos começando a fazer. Já fizemos alguns Ah, processos bacana. Aham. contemplando os moradores. É muito gratificante quando chega ao final do ano REURB, que você Uhum. faz a entrega dos títulos. É muito gratificante. Então, o registro de imóveis tem essa parte social também que ficou. Eu acho que o registro de imóveis foi conquistando, né, esse seu caráter social com o tempo, Ah, sim, né? sem dúvida. E acho que conquistou principalmente pela seriedade do trabalho prestado, né? É Tanto pela pela. seriedade e confiabilidade também dos registradores, né? Que a Exatamente. população tem, população e poder público tem com os registradores. Tanto é assim que a gente vê cada vez mais processos sendo delegados, né, para os registradores. Eu que consegui ver a ida dos processos para o judicial, Eu sei que você agora pegou os dois, estou né? vendo a parte invertida. Os processos judiciais estão virando, Voltando. estão voltando para o É extrajudicial. verdade. Nós temos hoje inventários, É verdade. os campeões, a adjudicação compulsória, e agora vamos Retificação, fazer a alienação fiduciária. aliança fiduciária, retificação diária, busca e apreensão de veículo, né? Exatamente. Divórcio. É de Para volta. quantos? Muitos. De volta. É, Então, se nós estamos tendo uma parte eletrônica que nos está dando um ganho de tempo, está aumentando também nossas atribuições. O que não é ruim, porque a sociedade precisa de uma resposta mais rápida, né? E sim. avolumou-se muito a parte Judicial. judicial. Criou-se um gigante, né? É um Ficou, gigante descontrolado hoje. O nosso judiciário. ficou gigante. O uso indiscriminado da justiça gratuita para quem não merece precisa ser melhor avaliado, precisa ser Sim. melhor, porque Inclusive, eles movimentam a máquina judiciária sem nenhuma responsabilidade, sem sim. nenhum, sem nenhuma contraprestação. Inclusive está sendo objeto de uma DC atual no Supremo, essa questão Ju- é, Justiça de gratuita. conferir a justiça gratuita sem requisitos objetivos, né? Exato. Então, hoje, principalmente a Justiça do Trabalho, que tem essa concessão indiscriminada de justiça gratuita, né? Praticamente todo reclamante hoje, se requerer a justiça gratuita, é concedido. E aí vira realmente um gigante que o que era para se sustentar ali com as custas judiciais, não tem as custas judiciais. E aí vai tirar esse dinheiro de onde? É Além verdade. de ter um problema de orçamentário, né? Porque precisa pagar as contas no final do mês. Tem o problema, tem a questão do acesso à justiça que é muito facilitado. Não que não devesse ser facilitado, mas
é indiscriminado, poderia ser inclusive de má fé, né? Utilização de má fé, um abuso de poder. É. Tem um outro lado que nós precisamos entender também, a confiabilidade dos cartórios. As pessoas vêm nos cartórios hoje para se aconselhar, Sim. até para ver o regime de bens que deve a filha, o filho casar, porque vai ter reflexo patrimonial. Embora pode haver mudança no regime de casamento depois de casado, mas as famílias vêm se aconselhar muito. Nós não somos de consultoria, mas a gente atende a todos, inclusive acompanhados dos advogados, Uhum. para gente, para eles poderem ter um norte, pelo menos ter uma opção de escolha. Então, o cartório é muito requisitado, inclusive nesse aspecto social, né? Sim. Da, teve a parte também de faculdade, que eu comecei em São José do Rio Preto e terminei em Itapetininga. Uhum. Fiz 3 anos e meio lá até abril de 76 e depois terminei na FKB aqui em Itapetininga, onde conheci grande parte dos meus amigos aqui de futebol, aí a parte fora do cartório um pouquinho, Legal. os escreventes de lá, quem eram, os oficiais, o oficial de registros, tabeliães, e hoje mantemos assim um relacionamento muito estreito. Hoje o oficial é o Ceneval, Uhum. nós fazemos uma dupla muito boa. E os nossos vizinhos aqui de Porangaba, o Luiz, o Júlio Rovai, de Avaré, os nossos vizinhos de comarca, quando tem assuntos comuns, a gente liga um para o outro, resolve quem que vai fazer a retificação, que jeito vai fazer, quem vai. Isso é um ponto também que, a partir, pelo menos aqui eu queria também ver como, o senhor, como era a década de 60, 70 ali, até eu parei em 84 aqui, eu anotei essa data porque a gente vai voltar para essa data que tiver, eu quero falar em Constituição. É, que quando você falou do a gente não tinha tanto acesso, não tinha doutrina, né? A corregedoria era muito longe, tudo era muito longe, a comunicação era difícil, principalmente a comunicação com os próprios colegas, né? Exato. Então, hoje você consegue fazer o telefonema, ver como um registrador colega faz o ato e pega ali um modelo, pega ali uma ideia geral, né? E pega uns dois ou três, aí você forma ali uma opinião. E o que não tinha antes, né? Antes, não. Antes, o que tinha era uma formação de juízo pelo oficial e pelos escreventes. Às vezes, se reuniam assim no final de tarde para conversar sobre determinado assunto, porque vieram as hipotecas, as, as, os financiamentos, foi alterando a maneira dos registros. Mas o cartório de Votuporanga fazia isso muito, 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 muito. Uhum. O seu Plínio reunia os funcionários e discutia as situações. Foi o cartório que eu devo muito, muito, entendeu? Os Sim, meus isso é muito colegas legal. fantásticos, lá, até hoje eu tenho relacionamento lá com os cartórios, é, mas com as comarcas vizinhas a gente nem sabia quem era o oficial, não sabia. Via, às vezes, através de certidões, porque Uhum. uma comarca desmembrava da outra, ou foi criada uma comarca da gente. Através das certidões você sabia quem era o oficial. Mas não tinha nem amizade, assim, não tinha doutrina, tinha Sim. nada. Então era. Não tinha evento da Arispe, né? Não tinha evento do IRIB. A criação da Arispe foi uma obra de Deus. Esses iluminados da capital, eu fui numa reunião Uhum. que era para criar, seria a Ariesp, Uhum. Associação dos Registradores do Estado de São Paulo. Mas ela tinha um custo altíssimo. E o pessoal do interior não conseguia fazer. Uhum. E os 18 da capital, eles fizeram, criaram a Arisp. E nós ficamos a ver navios, né? Outra vez, distante da corredoria, distante de tudo. As matérias que eram tratadas lá sempre eram.
só da capital. uhum, E aí foi fazendo um movimento do interior no sentido da gente ter voz dentro da Arisp. E uhum, fizemos algumas reuniões em Piracicaba, uma em Ribeirão Preto, muito produtiva. Era o doutor uhum, Flauzilino, presidente da Arisp na época, e ele concedeu essa possibilidade de nós fazermos um par, emparear os conselheiros, 18 da capital e 18 do interior. legal. Mas as diretorias ficariam sempre com a capital. E Uhum, com muita justiça, porque estavam próximos dos corregedores, dos uhum, juízes auxiliares, primeira e segunda vara, de onde vêm as decisões para todo mundo. Aos poucos, isso foi aumentando essa aproximação uhum, e também aumentando a participação do interior. E temos oficiais fantásticos que participam, o Fred, a Ana Karina, outros, os Leandros, o sim, Marini, o Lopes, entendeu? Tem a Patrícia de Diadema, Maria do Carmo. Então, tivemos vários oficiais do interior que, dentro da Arisp, puderam nos dar a chance de ser conselheiro. Eu uhum, participei de uma comissão de monumentos e por duas vezes como conselheiro da Arisp. É fantástica a atuação. Doutor Francisco, os Franciscos, né? sim, Os dois Franciscos, o Sérgio, o Ademar, o Franzidino, essas pessoas boníssimas que fizeram o crescimento do registro de imóveis e, acima de tudo, da doutrina do registro de imóveis. verdade. Trouxeram para nós escritores, juízes auxiliares. Isso era impensável para o interior. Quando se falava assim, vai ter correição, caiu o mundo. Sim. Era um medo da corregedoria, da impressão que ia desbravar tudo. Hoje Uhum, você tem uma interlocução com os juízes auxiliares, através da nossa CPD. é. Então, é fantástico. A criação da Arisp foi um marco para nós registradores sensacional. É incrível a gente pensar nessa transição, nessa evolução, né? Que não é só a evolução do direito, mas sim a evolução da comunicação barra sociedade como um todo, né? Então, éramos ilhas isoladas e com muita luta, eu imagino que não foi fácil ter consenso, né? E gerar essa sintonia, porque hoje a Arisp realmente é um gigante, né? Uma das maiores associações do Brasil, e quem move hoje várias pautas nacionais também. Inclusive, Ah, foi bastião também quando o Dr. Galhardo fundou o RIB junto com ali a Arisp que deu o pontapé inicial. Aqui entre nós, né? Isso aqui, o podcast é nacional, mas estou puxando sardinha pra Arisp aqui. Mas é verdade. mas nós não podemos deixar de falar do É, Flaviano, né? Do doutor Flaviano, do décimo. E o pai dele, de Araraquara. O Dr. cartão de João Batista Araraquara era um Galhardo. modelo para a nossa região, lá do São José do Rio Preto. Era o nosso norte. Tudo a gente. E as dúvidas maiores a gente ia no doutor João Batista Galhardo, que estudava o caso e nos dava a solução, porque era impensável você vir para São Paulo. E depois, com a formação do Uribe, e até mesmo quando ele foi presidente da Arisp, ele abriu a Arisp para o interior. Passou a fazer as reuniões regionais. Nós fizemos há um mês atrás uma reunião em Itu, uma, realmente Sim. uma coisa diferente de tudo que se podia imaginar lá nos idos dos anos 70, 80. Era impossível imaginar essa aproximação. Você sentar na mesma mesa e discutir os assuntos, não só jurídicos, mas até administrativos, como conduzir, como fazer. Agora está aberta a eleição para os conselheiros. Nós estamos Uhum, dentro do grupo de WhatsApp, incentivando para que os novos e as regiões sejam representados em todos os sentidos, entendeu? uhum.
para que eles tenham voz, porque o problema de Presidente Prudente não é o mesmo de São José dos Campos. Então, nós temos Sim, a Paola escrevendo e falando sobre REURB como se fala naturalmente, entendeu? Então, nós temos doutrinadores hoje fantásticos dentro dos de registrados. quilate. É. Doutor Natal, estávamos em 84, quando alterou ali a configuração dos cartórios, separando o extra do judicial. Em 88, veio a Constituição, né? Como foi a vinda da Constituição e como foi a vinda ali da 8935? Na realidade, já vinha já de 30 anos de estrada de cartório, quando surgiu a lei dos notários e registradores. Como foi na prática? Assim, alterou muito? Como foi a recepção dos registradores da época com essa lei? Foi um afago, tipo, que trouxe uma segurança a mais, trouxe, os direitos e deveres melhor reconhecidos na lei? É, Queria saber essa percepção também da época, historicamente falando. Essa adaptação às novas legislações que vieram posterior, a Constituição criou os concursos, criou-se a lei própria 8935 para nós regulamentando a nossa atividade, criou-se o 236 dentro da Constituição, entendeu? Então nós começamos a fazer parte do mundo jurídico. Uhum, Os cartórios não eram muito afeitos a isso, porque eles eram caso à parte. Ninguém ligava para cartório. uhum, Fazia parte do executivo, não era uhum, do judiciário, eles eram fiscalizados pelo judiciário, mas quem nomeava era o governador do estado, sim, entendeu? Então, mudou-se muito. Foi um pouco estranho, mas foi muito gratificante, porque nós passamos a ficar definidos. uhum, Olha, agora vocês são parte do Poder Judiciário e são do extrajudicial. No Judiciário tem a parte judicial e o extrajudicial. Então, nós tivemos um ganho muito grande, porque a partir daí você tinha mérito, uhum, não tinha o compadrio político só. Aliás, aí já não tinha mais, aí já deixou de ter. Entendeu? Aí vieram essas cabeças pensantes desses concursados que irrigou a parte doutrinária do registro de imóveis, um ganho muito grande. Os concursos vieram, trouxeram pessoas fantásticas nesse meio, que a gente se reúne e consulta sempre. uhum. Então, foi um ganho muito grande, muito grande. E São Paulo, desde sempre, desde cedo, já começou a fazer concurso, né? Não entendi? São Paulo, desde o começo, já começou a fazer os concursos. Ah, São Paulo foi É, pioneira, né? pioneiro. São Paulo, Rio Grande do Sul, foi pioneiro. Para nós termos ideia, Alagoas fez o primeiro agora, Foi. entendeu? Então, ó, veja bem, a Constituição de 88, e nós estamos 40 anos depois, não É, é? Graças ao CNJ, que também não existia. é, Nós temos que entender também que a criação do CNJ foi muito importante para nós também. Criou-se um corregedor nacional, os corregedores estaduais, tem um conselho. Foi muito importante. Nós passamos a ter vida sim. jurídica, ter respaldo jurídico, nós temos jurisprudência, entendeu? Então, Uhum, enriqueceu muito o registro de imóveis. E isso deu uma tranquilidade para a população, porque hoje eles vêm no notário, no registrador civil, até para alterar regime de bens, até para alterar nome, criar apelido de família, que antes não podia. Hoje uhum, ficou mais possível e mais perto da população. Essas leis vieram levar o cartório mais perto aproximar o cartório da verdade. população. Entendeu? Então, nós somos parte integrante de uma cidade, de uma comarca. O pessoal sabe quem é quem,
Uhum. As regiões, hoje nós temos um almoço mensal aqui na região de Uhum. Itapetininga, o Xavier de Tatuí, Bertone de Capão Bonito. Nós temos uma reunião mensal, porque os nossos clientes praticamente são os mesmos, as comarcas são limítrofes, e a Uhum. gente cuida dos assuntos de uma maneira geral, com o mesmo tratamento dos Sim. cartórios, para não ficar muito estranho. E a gente conversa com os nossos vizinhos, o Luiz, o Júlio, aí, a Regina, Renata de Itaí, diariamente, entendeu? Ficou Uhum. muito fácil, ficou muito prático agora tirar as dúvidas, ver o pensamento de um e de outro. A gente às Uhum. vezes não concorda, depois a gente convence eles, ou eles nos convencem do contrário, mas fica bom. Fica Sim. a maioria um entendimento quase que uníssono para todos os cartórios. Isso traz um bem para a população, uma tranquilidade. Ele vai Muito no bacana. cartório, ele é tratado da mesma forma. E a gente agora, com essa nossa nova onda aí do registro eletrônico, né, que está com vento e pouco com NR, já falando de inteligência artificial no registro móveis, matrícula eletrônica, é, digitalização de todo o acervo para colocar em backup em nuvem, nuvem, né, que é um termo novo também que não existia 5 anos atrás, nuvem. Como foi? O senhor começou a sua fala, trazendo um filme assim de que você trocava as canetas tinteiro. Como foi essa transição de trocar o refil da caneta tinteiro para o cartório tá todo digital hoje, assim, nesse longo dessa estrada? Olha, isso merece uma reflexão muito grande, porque quando é que se pensou fazer uma matrícula eletrônica? Quando é que se pensou em recepcionar um título do sul do país, do norte do país, eletronicamente? Era impensável isso. Isso era impensável. A pessoa tinha que se deslocar e trazer a parte material entregue no Sim. balcão. E você não tinha como consultar a autenticidade, você não tinha. Era a parte eletrônica, para nós, que ainda. Nós estamos na parte embrionária. A Arispe contribuiu muito com o NR. Hoje, nosso presidente, os presidentes, né, eles se entrosaram tanto, do Uribe também, de Minas Gerais. É, hoje, você ouve uma fala única da parte eletrônica. Nós conseguimos que todos se conversassem numa mesma sala. A Arisp emprestou todo o material para a instalação do NR, facilitando imensamente isso. Isso foi uma dádiva. E a vinda do eletrônico. Hoje nós fazemos busca por hora. Isso. Nós temos 2 horas para atender uma solicitação. Isso era impensável, impensável. 5 dias para você qualificar um título, não importa de que tamanho. Uhum. Mas nós temos cartórios que têm um volume muito grande também. Mas tudo é proporcional também, porque você tem menos gente também qualificada para Uhum. fazer essas qualificações dos títulos. Nuvem, a gente só pensava em chuva, não é? Nem É, pensar em arquivo das nuvens, nem pensar. Assinador digital, como? Como será isso? é. Entendeu? Então, foi tudo uma transformação e para nós foi um avanço, porque os meninos que vieram, foram admitidos dos cartórios, eles passaram a nos ensinar muita coisa. A Uhum. parte de informática, eles deram uma contribuição muito grande, porque nós entendíamos de títulos judiciais e extrajudiciais. Uhum. Aliás, até hoje nós temos algumas desapropriações que o poder público faz,
e eles mandam para o cartório e eles falam assim: ó, você está recebendo um mandado aí. Não, é uma carta de adjudicação. Eles acham que nós somos obrigados a fazer, não pode levantar dúvida, não pode discutir Sim. a fatores intrínsecos dentro do título. E aqui em Agatuba nós criamos uma, um costume que eu fui já elogiado e apedrejado. Uhum. Nós começamos a criar uma interlocução dentro dos autos, onde se resolve problemas de sucessão e Uhum. problemas de imóveis. O juiz de Uhum. Angatuba manda um ofício uma senha e a gente se manifesta dentro dos autos. Com isso, nós estamos registrando 100% dos títulos judiciais. Não tem nota de exigência e não tem procedimento de dúvida. E você está falando com um advogado que tem um outro entendimento do que o cliente. Uhum. Você fala, preciso de uma certidão e tal. O advogado lê aquilo com tranquilidade. É, Se você falar para a parte, fala, nossa, mas eu tenho que buscar uma certidão de nascimento em Minas Gerais. Isso é impossível. Ela acha que tem que ir lá. O é, advogado faz isso eletronicamente. Então, a evolução foi muito benéfica para a população. Eu acho que o mundo hoje da informática trouxe muita facilitação. Você tem visualização de matrículas. na hora. Quando nós pensamos, quando seria imaginável você ver uma matrícula no seu computador de outra comarca, para ter modelo, para ver como é que foi feito? Nunca pensou. O cliente acessar, não é? Era quase que impossível isso. E hoje o cartório está realmente é um registro público. Hoje está Verdade. publicizado. E a publicidade cada vez mais forte. É você podendo pegar a certidão de qualquer lugar do Brasil, né? É, É, de exatamente. fato, de fato. É. Doutor Natal, você se lembra qual foi o primeiro computador que você comprou no cartório? Como foi essa experiência? Eu tô muito curioso pra saber como foi essa experiência. Só de livro, aí doutor Natal, assim, com a cabeça na mão, falou, meu Deus, eu preciso comprar um computador. Eu, Aí comprou eu, o computador. eu me lembro disso. Eu paguei US$ 3.000 Nossa. no computador em 1992 em espécie. O vendedor não aceitava, porque o dólar variava do dia para o outro. Aham. Tinha que ser em Da espécie. hora. O primeiro computador, aliás, foi o segundo da cidade de Angatuba. Tinha um técnico aqui que se achava técnico em informática, Uhum. que chegou e mostrou os benefícios de um computador, podia apagar a linha inteira, você podia copiar e colar para fazer outro. Aquilo para nós é uma inimaginável, Revolucionário, era revolucionário, né? é muito revolucionário. A impressão, você fazer a impressão, você mudar o tipo da impressão, você alterar o tamanho da impressão, foi fantástico a vinda do computador. Mas ele veio em 1992 para Angatuba, mas com uma dificuldade. Mas aí depois todos os funcionários queriam usar o computador, né? Porque podia errar, Sim, podia voltar atrás, podia apagar, podia fazer tudo. Mas foi uma revolução. Mas hoje está uma legal. tranquilidade, está uma tranquilidade. Um Tô mundo completamente diferente daquele que nós entramos lá atrás. Não completamente dá diferente. saudade nenhuma, dá lembrança. Da lembrança, né? Saudade não. Eu acho que você conseguiu trazer um panorama bem claro, assim. Eu consegui enxergar pelo menos um pouquinho de como foi essa experiência aí de ser registrador, atuar no cartório da década de 70, 80. É, Imagino o caos, assim. Assim, com tantas demandas judicial, para fazer júri, né? nossa, Como era, né, júri era um acontecimento da cidade. Ó, vai ter um júri de fulano de tal. Enchia do lado do fórum, porque o fórum tinha uma capacidade limitada, mas ficava uma festa em volta para ver o resultado, até altas horas da noite.
que eram O três povo homens. gosta de farra também, né? Não tinha nada pra fazer. Um júri, Era tudo novidade, né? novidade. Novidade. É. Não tinha internet, não tinha celular pra ficar no Instagram. A gente tinha que Nossa, assistir o júri, né? nossa senhora, hoje você tem a internet que você faz essa interlocução, como nós estamos fazendo agora. Pessoal, Verdade. nós estamos fazendo um encontro, e um em São Paulo, outro em Angatuba. Era inimaginável. Doutor Natal, Mas a gente tá chegando ao nosso final. Mas antes de encerrar, eu queria fazer duas perguntas. Nossas perguntinhas clássicas. Eu queria que o senhor indicasse um livro. Pode ser um livro de direito, pode ser um livro de literatura, pode ser mais de um também, se você quiser. Que o senhor acha que todo mundo deve ler na vida. E uma viagem que te marcou. os livros hoje eu tenho. Eu fui no lançamento de um livro do Dr. Regis Fernandes de Oliveira, que foi juiz auxiliar, foi desembargador, foi deputado federal, no fundo do poço. Fantástico livro. E como livro de doutrina, eu recomendaria esse da Indisponibilidade de Bens do Moacir Petrocelli. Ah, tenho aqui no escritório. Esse Bom, livro é excepcional, mas não podia faltar isso em homenagem ao Ademar Ferronelli. sim, com certeza. Entendeu? E uma viagem, eu tenho duas que eu gostei muito. Uma do Chile, que eu vi o pessoal muito nacionalista. Uhum. E uma a Portugal, que eu achei o pessoal muito preciso nas coisas, uma, deixam as coisas fáceis, de Uhum. fácil compreensão, porque eles têm uma pureza. Queria agradecer mais uma vez o convite, queria agradecer a todos, nossa audiência. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar nosso podcast também. Então, até a próxima. Doutor Natal, um grande abraço. Sempre um prazer conversar com o senhor. Fico agradecido pela oportunidade. Um grande abraço. Foi um prazer.